e me falaram, acho que você vai gostar dessa turma. E eu me apaixonei pelo conhecimento xamânico. Aí fiquei de 94, que foi quando eu conheci a experiência em 95, até 2000, só estudando e fazendo parte dessa experiência fora do corpo com ESC. Então, esse foi um start para a experiência fora do corpo mais ligada às coisas xamânicas. Porque até então, a turma achava que eu ia ser professor de yoga, por causa das minhas aulas de yoga que eu era convidado para dar, para os estudos de yoga, essas coisas muito mais orientais, por causa daquela outra experiência que eu tive lá dos 14 anos. Sim. E aí eu passei a gostar mais dessas experiências e desses conteúdos mais xamânicos. Conheci a Felicity McDonald, que é uma senhora representante aqui das danças sagradas xamânicas, aqui a Drill Dance, a Summon Dance e a Long Dance aqui no Brasil. Inclusive, semana que vem tem a Drum Dance aqui no Brasil, que é uma dança cerimonial. E aí eu me apaixono por esse processo. E é daí que vai dar origem às rodas de cura. Depois de 5 anos de estudo velado, abre para as rodas de cura. E só, olha só, só em 2012 a primeira turma. Olha só, demorou mais de 12 anos para mim ter a primeira turma de formação de terapias xamânicas. Caramba. De todos esses processos de experiência de jornada, porque eu não me sentia seguro para dar essa formação xamânica, mesmo tendo todos esses aprendizados. Aí em 2013 é que veio o livro que ele perguntou, que é o Práticas Bioxamânicas, que comemora agora 10 anos, esse ano de 2023, da publicação desse, que é o terceiro livro. E quando você trabalhou com banda, você trabalhou em que época? Tudo antes disso. Ah, foi antes dessa experiência xamânica? Tudo antes dessa experiência xamânica. Aí eu me apaixonei e acabei me embarcando muito mais na experiência xamânica. E aí em 2008, com um grupo de estudos, né? Aí um grupo de estudos espiritualista e as práticas xamânicas. Mas hoje, você já chegou a ver entidades no mundo astral? Diversas vezes. Entidades da Umbanda, eu digo assim? Diversas vezes. Quais de entidades você Umbanda, chegou a ver assim, por exemplo? orixás. De ser tomado pela energia do espírito, por exemplo, de Ogum. Essa energia do espírito de Ogum, fora do corpo. Lembra que eu falei do ponto de força lá com o ancião? Uhum. Eu sentia que o próprio ponto de força também era uma entidade. Nós estávamos trabalhando junto lá com o ancião das estrelas de Águia Dourada e o próprio ponto de força também era uma própria entidade de se manifestar. Mas os caboclos, preto velhos, exus, eles... Como é que era a visão que você tinha deles? Como é que eles apareciam para você no plano espiritual? Muito semelhante às grafias e as próprias representações da Umbanda. Boa parte deles. Esse ancião das estrelas, não. Que esse ancião era nativo norte-americano. Era outra, e o Águia Dourada também não. Porque também se trajava de roupas como dos nativos de sua época. Era assim que não parecia ele tanto um caboclo? Não. Esses em específico, não. Entendi. E na minha experiência, eles não se mostraram de outra forma. Poderia? Mas claro você acha tem plasticidade. Você acha que nas suas incorporações eles já tinham se mostrado em alguma oportunidade? Não percebi. Porque eu percebia com outros nomes, Às vezes com outros nomes mesmo, né? Mas não percebi, nem tive curiosidade de perguntar se eles eram aqueles que trabalhavam na época que eu trabalhava. Hoje você ainda trabalha com eles em projeção? Hoje eu trabalho com os Anciões das Estrelas, é comum eu ver, encontrar o Águia Dourada, sim, por conta dos trabalhos xamânicos, né? Aí sim. Esses dois é muito mais presente então, do que o da Umbanda, que ele tinha comentado e perguntado, né? De vez em quando é que eu vejo os da Umbanda que trabalhavam naquela época, mas os xamânicos, por conta do trabalho, na verdade. Por conta do trabalho de formações xamânicas, é mais presente eles do que outros. E já teve casos da projeção de você com esses teus, vamos chamar de seus amparadores, os seus mentores aí, de você parar, em vez de só ir lá fazer um resgate com eles, trabalhar com eles, mas de você parar e ter durante a sua projeção, ter só uma conversa longa com eles? Bate-papo. Essa primeira da experiência de vida passada foi um grande bate-papo, eu que resumi absurdamente aqui, mas foi um grande bate-papo. Mas tem aulas que acontecem também, de aulas, de papo, também de aulas, que a maioria das vezes que eu lembrei eram aulas, bibliotecas, bate-papo é muito pouco. É muito mais, eu tenho muito mais lembranças de trabalho. Como são as palestras ali, né? Só as palestras e aulas, essas coisas. Às vezes eu mesmo dando palestras fora do corpo, muito mais comum do que eu pegando aulas ou eu batendo papo. Vamos lá. Outra pergunta. Seria legal, né? Eu pegar pessoas seria muito legal se eu tivesse um programa, sei lá, 3 vezes por semana fora do corpo para bater papo com os amparadores. Pô, mas são tudo ocupados, a gente tudo servindo, né? Tudo
Pelo menos é o que eu sinto por conta das minhas experiências. Mas o que eu te falei, essa minha amiga que tem também experiências fora do corpo muitas recorrentes, ela tem muito mais estudos e bate-papo do que eu, que tenho muito mais trabalho de assistência espiritual. E lá também é Rumble, né? No YouTube. Tô brincando. Eu ia falar, fora do corpo, você já encontrou. Lá tem TikTok, tem nada disso. Lá é outros homens. Você já encontrou fora do corpo pessoas que estavam encarnadas? Já. E era maior. Conhecida sua? E conhecida, era bem bacana. O Wagner Boss, nosso amigo, ele ensina uma técnica, né? Eu aprendi isso no curso dele. Eu conheci o Wagner em 98. Na quinta fase tem uma. Foi na época que ele já tinha ido no Jô, às vezes que ele tinha ido no Jô, foi. Ah, eu cheguei. Ele foi em 90 aí? Ele foi em 93? Ele foi em 93, mas ele repetiu depois. Foi. Em 93 foi quando o Jô estava no SBT, depois ele foi quando o Jô estava na Globo. Sim. E, inclusive, quando ele foi na Globo, eu estava lá, eu trabalhava lá, eu era secretário lá, do PPB. E foi uma maior turma, virava o quarto, imagina, você já foi em PPB? Não, nunca fui. Nunca foi pegar uma aula do Wagner lá? Nunca foi, porque o dia que ele dá, que ele geralmente dá aula mais aberta lá na sexta, é o dia que eu tô com a minha filha, então eu acabei não consigo ir. Não consegui. Virava o quarteirão de fila por conta do programa que ele foi no Jô Soares. Foi a maior turma que eu vi na história de turmas do Wagner. Era impressionante, lotou. O IPPB ficou lotado, até no mezanino, por conta daquela segunda entrevista. É porque quem for assistir essa Jô. entrevista, em 93, o Jô trata o assunto como um deboche. Sim. Né? A primeira. Né? Eu acho que o Wagner teve até uma. O Wagner Mas teve na uma segunda, sabedoria da porra ali. Você viu o jogo de cintura na segunda? Sim. Eu assisti a segunda, né? E eu tava lá. Elifas era secretário e eu era apenas um ajudante, na verdade. Então eu era assistente ali. E lotou ali, a fila rodava o quarteirão. Por que eu tô falando disso? Por conta do curso dele, do Wagner. Sim. Porque na quinta fase, essa do joio e o contato, porque você entra com... É que eu entrei nisso, mas você fala da parte extracorpórea. Da parte extracorpórea. Por quê? Porque tem uma prática que chamava-se Christos, não é do Cristo, mas é uma prática chamada Christos, em que se precisava de no mínimo 2 pessoas para fazer a prática. E nessa prática de Christos eu fui fazer testes. Então a gente fazia testes de encontrar. Era toda semana que a gente fazia. Que tipo a Liliane fez com várias com vezes o Rubens. encontrar, cara. Acho que era Era Rubens. demais. É o que eu mais... vou ser sincero para você. Por que eu gosto muito mais dessas do que as que são espontâneas e as que eu começo a falar, eu lembrei disso, daquilo, outro, ou os resgates. Porque os resgates, porque essas experiências é muito subjetivo. Para você ou para quem está acompanhando, fala, puta, esse cara pode estar viajando, esse cara pode estar inventando, porque pode estar inventando. Mas quando tem outras pessoas que estão fazendo e encontram e falam as mesmas coisas, para mim é um mais interessante, mais... Eu também acho, é o que mais surpreende ali. Surpreende, porque tem uma comprovação. E nessa época da técnica de Cristo era impressionante. A gente fazia toda semana e era muitas vezes que a gente acertava, que a gente combinava e que dava certo. É isso que eu fiquei encantado. Como é que funciona essa técnica? Você lembra de dizer? Sim, tem uma pessoa fica é que a gente tinha só mais 2 pessoas, mas o ideal era ter 3 pessoas. 2 pessoas nos pés e uma pessoa na cabeça. Fica 2 pessoas rodando sabe aquele ossinho do calcanhar de Aquiles? 2 pessoas rodando ali por uns 15 minutos, mais ou menos, em horários e sentidos diferentes. Rodando com o dedo no corpo da pessoa. Sim. Uma pessoa está deitada, essa é que vai ter a experiência. Tá. A gente fazia de 2 grupos, era eu deitado aqui e uma outra menina. E a outra menina que deitada, porque também ela tinha a mesma facilidade que eu de sair, entendeu? Aí a gente pegava se tinha mais a facilidade para ter essas comprovações. Aí ela ficava aqui, que era osso, e eu aqui. E aí tinha, no caso a gente tinha 2, mas o ideal é ter 3. 3 aqui fora, o treininho projetor ou projetor, fora o projetor. E aí fica 2 pessoas no calcanhar, girando por sentidos diferentes, e uma pessoa girando aqui no frontal. E aí a pessoa tenta pensar consciente do seu corpo. Só que se você está na experiência, se você for fazer o teste, se você tiver alguém para fazer, você vai ver que é muito difícil você ficar... Porque tem 3 pontos no seu corpo que está sendo colocado, então você vai mudando a atenção. E isso dá um certo... curto-circuito ali.
um certo curto-circuito, foi essa a palavra, o curto-circuito. E aí depois de um tempo você fica nisso, depois para, e aí se joga, eu estou reduzindo também, resumindo, Sim. mas tem todo o tempo disso. E fica 15 minutos eles mandando energia, e aí depois a gente tenta sair. Nisso você já vai tentar entrar no estado de sono Para sair fora do corpo, para ter experiência, se encontrar e ver. Isso é uma das coisas que eu mais gostava. Beleza, vocês saíam, experiência, se sim. encontravam fora do corpo e durava quanto tempo? Eles te acordavam depois? Às vezes durava mais tempo, a gente ficava no mínimo uns 40 minutos ali. Aham. Fora a prática da massagem, que chama-se massagem de Cristo, né? Fora tempo de massagem, uns 40 minutos. Mas a impressão que você tem é que é mais tempo. Mas Então, algumas vezes dessas experiências que a gente teve, era de mais tempo do que físico. Aí você e a outra pessoa se encontravam no Se plano encontrava astral. no plano astral. E aí